Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui mais uma partida muito interessante do torneio de candidatos, terceira rodada. Quem está de brancas? Alexander Grischuk, jogando contra o chinês Wang Hao. Alexander Grischuk, que é russo, jogando aqui contra o chinês Wang Hao. E vamos dar uma olhada, o Grischuk abre com E4, peão do rei, E5, cavalo F3 e aqui o Wang Hao vai para a defesa russa, a defesa Petrov, com cavalo em F6, pela primeira vez aí no torneio de candidatos 2020, temos essa abertura. Cavalo por E5, D6 atacando o cavalo volta para F3 e aqui cavalo em E4. Então essa é a defesa Petrov, né? Ao invés das pretas protegerem o peão de E5, elas contra-atacam aí o peão de E4. Aqui o lance mais jogado de longe é D4, as pretas jogam com D5, mas o Grischuk preferiu continuar com D3, expulsando esse cavalo daí, cavalo em F6 e agora sim D4. Temos D5, bispo D3, bispo D6, a posição fica bem simétrica, né? Dama em E2, cheque, bispo em E6 quebrando a simetria e agora cavalo G5, pressionando o ponto de E6. Dama em E7 protegendo, cavalo por E6, F por E6. Então aqui o Grischuk tem o par de bispos, né? O par de bispos e um cavalo contra um bispo e um par de cavalos. Já temos uma posição desequilibrada no tabuleiro. No entanto, isso não significa que alguém está melhor. A partida segue com C3 e agora C5. Cavalo em D2, cavalo C6 e aqui cavalo em F3, protegendo o peão de D4. Roque, roque. E agora C por D4. C por D4, as brancas têm um peão isolado aqui na coluna D e as pretas têm um peão atrasado aqui em E6. A partida segue com E5, as pretas imediatamente se livram do seu peão atrasado e dizem para as brancas, tudo bem, eu me livro do meu peão atrasado e você se livra do seu peão isolado. Ok, D por E5 foi jogado, cavalo por E5, cavalo por E5. Dama por E5, dama por E5 e bispo por E5. Então aqui os jogadores decidiram por trocar aí muitas peças. As pretas têm um peão isolado e passado aqui na coluna D e as pretas e as brancas têm uma maioria de 3 contra 2 na ala do rei. Interessante. A partida segue com F3, tirando casas centrais, casas avançadas aí do cavalo adversário. Bispo D4, cheque, rei H1, torre de A em C8. Torre D1. Torre de F em 8, as torres buscam aí as colunas abertas ou semi-abertas, G3, rei em F7, os reis já partem aí para a luta, rei G2 e agora G6, colocando aqui proteção nos peões de casas, colocando aqui os peões protegidos, né? Bispo em D2 e agora o lance bispo E3. Percebam que aqui o Grischuk deixou, né, o peão de B2, no entanto isso não é bem um presente, porque a torre atacará o bispo e cairá o peão aqui de B7, né? Então aqui não tem por que fazer isso, o Wang Hao preferiu jogar simplesmente bispo em E3, a partida segue com H4 e agora torre em E6. Bispo por E3, torre por E3, rei em F2, tentando expulsar a torre daí. A torre volta para E6 e agora a torre em D2. Rei em E7, torre de A em D1, já preparando uma pressão aqui no peão isolado de D5. Torre de E em C6 foi jogado e agora G4, ativando aí a maioria na ala do rei. A6 foi jogado e agora H5, com ideias aqui interessantes. Enfim, parece que está caindo o peão, mas aí também estaria caindo lá em H7. Então a ideia é bastante interessante e as brancas ficariam com o peão isolado. A partida com um peão passado e isolado. A partida segue com rei em F7 e agora A3. Torre em E8, H para o G6 cheque, H para o G6, G5 atacando o cavalo. E para onde jogar esse cavalo? O Wang Hao vai para o único lance aqui que não deixa o cavalo mal colocado. O cavalo H5, o cavalo não ficaria com muito futuro. O cavalo D7 seria até uma possibilidade, cavalo H7 nem se fala, né? Mas aqui o Wang Hao vai para um lance bem ativo, o lance cavalo em E4 com cheque, um lance surpreendente, né? Mas ele se aproveita de um tema tático existente aqui na posição. Se o peão capturasse, não foi o lance jogado, mas se o peão captura o cavalo, o peão recaptura ameaçando o bispo, é verdade. E o bispo não pode sair daí. Por exemplo, o bispo B1, as pretas vêm com E3 cheque, dando um garfo aqui, capturando a torre na sequência. Então, de qualquer maneira, as brancas teriam que capturar esse peão e, enfim, o jogo poderia continuar dessa forma. Então, o cavalo E4 é um lance interessante que se aproveita dessa possibilidade de trocas. A partida segue com bispo por E4, D por E4, torre em E1. Então, aqui se livrando da ameaça de E3 cheque. E a partida segue, portanto, com E por F3, torre D7 cheque, rei F8. E agora
torre em H1, ameaçando alguma coisa parecida com checkmate aqui em H8, rei G8 não permitindo e torre por B7. A partida segue com torre C2, cheque, rei por F3 e torre aqui em C5. Posição bem equilibrada, as brancas com um peão a mais, no entanto, não dá para ficar tentando defender esse peão. As brancas tentam jogar aqui de forma mais ativa com torre H4, torre por G5, B4, torre de G em E5 e agora torre D4. Esse lance é interessante, passa a torre aqui para o lado esquerdo do rei. Se a torre vier com cheque, o rei irá para F4 e a torre fica guardando a casa de E4. Bacana, torre E3, cheque, rei F4, torre por A3 e agora torre D6, atacando ambos os peões, por enquanto apenas o de A está defendido. A partida seguiu com torre em A1 e agora a torre por G6 cheque. E não tem mais jeito, a torre está cortando o rei da sétima horizontal. Qualquer lugar que esse rei for, ele vai ficar levando o cheque da outra torre. Por isso rei H8, torre H6 cheque, rei G8, torre G6 cheque, rei H8, torre H6 cheque, rei G8. E temos aí um empate por repetição de lances, né? Uma partida muito bacana, eu gostei muito dessa partida. Vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores, olha só. O Grischuk com 98,5% de precisão contra 99,2% de precisão do Wang Hao. É realmente, esse torneio de candidatos realmente é demais. 29 dos lances do Grischuk foram os melhores contra 32 do Wang Hao. 4 lances excelentes para o Grischuk e 1 do Wang Hao. 8 lances bons contra 7 lances aí de livro. E olha só, uma imprecisão do Grischuk e nenhuma imprecisão aí do Wang Hao. Foi uma partida realmente muito bem jogada aí por ambos os jogadores. E terminamos aí com um empate, né? Vejam aqui então a colocação dos jogadores ao final da terceira rodada do torneio de candidatos. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia de descanso, tá bom? Não, ninguém joga no torneio de candidatos. A gente volta então às partidas no sábado e no domingo. No domingo eu tenho uma participação especial lá no canal do Krikor, tá bom? O Krikor ele tá cobrindo o torneio de candidatos ao vivo, né? Então às 8 horas da manhã, no domingo, o Rafael Chess entra junto com o Krikor e às 9h30 eu entro lá junto com o Krikor, tá bom? A gente espera vocês lá no domingo no canal do Krikor. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!